Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para o nosso bate-papo de hoje? Gente, hoje o nosso bate-papo é muito especial porque a gente vai falar com a Lisiane Bernardi e olha só o título desse bate-papo de hoje: é a trissomia do X. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Lisiane, conhecer a Nina e saber um pouquinho mais da história delas e sobre a trissomia do X. Então, ó, fiquem aqui com a gente, ouçam a live, vejam a live toda. Ela também vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível no YouTube e aqui no nosso Instagram. Então, ó, curtam de montão e ó, aproveitem para mandar bastante aviãozinho para todo mundo vir aqui assistir a nossa live, tá bom? Combinado, gente. Agora eu vou aqui chamar a minha convidada especial de hoje. Deixa eu pegar ela. It. Só aceitar agora, Lizzy. Aí! Tudo bom? Bem, e vocês? Tudo jóia. Olha, eu tô assim muito feliz porque finalmente conseguimos fazer a nossa live. Já estava agendada, tivemos que transferir, adiar, né? Sim, acho que vai fazer um mês mais ou menos, né? É isso. Ah, mas é aquilo, Lizzy. Tudo acontece no tempo determinado. Então, hoje era o dia que Deus tinha escolhido para a gente bater esse papo incrível sobre a trissomia do X. Sobre a Nina. Cadê a Nina? Por falar em Nina, cadê a Tá, Nina? tá chegando aqui, o papai vai trazer. Tá com Ai, soninho. queremos muito Ah, mas conhecer ela vai. você, Nina. Menina, vem cá, amor. Tá pesada agora, tá gordinha. Ah, é isso mesmo, Nina. Vai ficando aí pesadinha porque tá crescendo. Oi, Nina. Oi, papai também. Olha ali, menina. Você, Nina. Olha a tia Pri aqui e vários amiguinhos assistindo você. Oh, meu Deus. Ai, Elise, que vontade de apertar, meu Deus. A Nina Oh. é isso nas pessoas, assim. Um amor, uma coisa assim, até por quem não conhece ela, sabe? Ela gera essa coisa, assim, de sentirem como se fosse da família, como se desse uma vontade de perdão. Ai, com certeza. De Ela é uma. abraçar muito. Ó, dá muitos abraços aí nela por nós aqui, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo tá morrendo de vontade de dar uns abraços na Nina. Olha essa bochecha, gente. Coisa fofa. Oh. A mesma tá Ah, vendo lá? eu, eu tô aqui vendo todo mundo, mamãe. Tô aqui super, super Instagrammer. Não, e as Eu? Maria Chiquinha, gente, toda no estilo, entendeu? Ah, e ela tava com o cabelo lindo, cheio de cachinho comprido. Aí foi pro hospital, daí caiu o cabelo por causa das medicações, por causa de ficar Sim. deitada e não usar. Aí começou a crescer de novo, daí um tempo ela foi de novo pro hospital. Aí agora tá com os cachinhos curtos, tá de cabelinho curto, né, Oh. Nina? Você sabe, Nina, que por sua causa eu comprei uma touquinha daquelas que você usou no hospital para eu Viu? usar à noite. Pois é, tu sabe que aquilo ali pra mim foi uma novidade, porque eu vi, na verdade, vi no Big Brother lá no hospital, né? Tu não tem muita opção, tu tem que assistir cada. Uhum. E eu Tá comecei passando, né? aquilo e eu pensei, ué, isso deve ser bom. Aí eu fui pesquisar e dizia, né, que era muito bom pro cabelo, que não inosava. Aí eu mandei essas dicas para algumas mães e muitas disseram assim, nossa, que maravilha se eu soubesse. Aí outras disseram, Sim. ah, eu já sabia. Eu digo, mas por que não avisam? Eu, quando Por tenho uma. favor, né, gente? Coisa boa a gente compartilha. Se eu soubesse antes, a Nina teria usado muito, muito, muito. Ela foi usar quase no final. E daí Sim. até que não adiantou tanto porque usou pouco. Mas eu acho que tem que compartilhar qualquer mínima coisa. Eu pensei, ah, é um Sim. detalhe, pode para algumas parecer fútil, mas ao mesmo tempo, para mim, Não, Nina, eu amei a dica da toquinha que a sua mãe não postou. Amei. estava ficando com feridinha já na cabeça. Então, se tivesse Oh, deslizava e não machucaria tanto. Então, eu digo, ai, por sim. que as mães não avisaram essas dicas, né? Então, eu vou. Mas, por favor, se vocês têm dicas bacanas, compartilhem com a gente, porque amamos dicas. Ó, eu comecei a usar para dormir, Lizzy.
E eu senti que ficou menos embolado, viu? Eu Eu só. senti. E eu comprei, Nina, eu comprei uma preta igualzinha à sua, pra gente ficar igual. A Nina fronha agora desse tinha esses dias. Daí agora a fronha não cai da cabeça, então até. Ótimo, ótimo. Ah, mas você tá muito chique. Fronha de cetim, olha isso. Mas ela. Uma tia mandou pra ela, né, meu amor? Ai, amamos, amamos receber presentes, né, Nina? Né, meu amor? Ah, então, gente, ó, vocês que já estão aqui, mandem aí aviãozinhos para as pessoas virem assistir a nossa live. Vocês que estão assistindo aí depois do ao vivo, fiquem aí, assistam até o final, porque hoje a Liz vai contar aqui a história delas, vai contar um pouquinho sobre a trissomia do X. E olha, tenho certeza que vocês vão amar. E bora começar o nosso bate-papo, Liz? Vamos, eu acho assim, ó, bem importante as pessoas mandarem pros amigos, porque a trissomia é uma coisa que não é muito conhecida. Olha, vai lá com o papai. E muita gente pode ter, não saber, muita gente pode estar precisando dessa informação e não ter a informação porque as pessoas só compartilham quando é algo que elas já sabem que é seu, que é de alguém que elas conhecem, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que tem que se tornar bem divulgada. Então, assim, não é só para quem tem mãe com um filho especial ou então para quem tem a ver com o triplo X, né? Eu acho que deve mandar os aviãozinhos assim para muitas pessoas que têm sintomas que não sabem nem ainda o que tem. Pode ser que seja isso. Com certeza, com certeza. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes da gente começar a falar, a gente apresentou a Nina e eu não apresentei você, Lise. Vamos apresentar? A Lisiane é psicóloga, coordenadora do grupo de trissomia do X no Brasil, e ela é mãe do Pedro, da Isa e dessa gracinha que passou aqui, a Nina. Muito, muito, muito honrada com esse bate-papo, Lise. Eu também. Obrigada pelo convite. Ah, imagina, a gente está aqui, ó, felicíssima de vocês estarem com a gente. Nina está ótima, porque ver ela assim é maravilhoso. Oramos muito pela Nina, pela saúde dela e de vocês. Então, assim, é só gratidão hoje, hein? É verdade. É um dia muito. E há pouco tempo que ela voltou a sorrir de novo. Então, assim, nesses últimos 2, 3 dias que a gente tem estado bem mais feliz. Ah, maravilhoso, família linda que vocês são. Agora, ó, vamos lá começar o nosso bate-papo. E eu queria aqui, que a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo, né? Então, eu queria começar aqui perguntando, Lise, como que foi, assim, a sua gravidez, né? Mas eu não queria saber só da Nina, eu queria saber também dos seus outros filhos, né? O desenvolvimento. E aí, por fim, você fala, Daniela, que Nina, gente, é a caçulinha da família. Então, eu queria que você falasse aí da sua maternidade. Nina, não, Lise. Bom, o Pedro já está com 15 anos. A Isadora fez 14 agora em janeiro. E a Nina tem 4, né? A gravidez dos outros foi em tempo, assim, de 28 anos, 29 para 30, tudo tranquilo, tudo na normalidade do esperado. E a Nina foi com quase 40. Então, da Nina eu já tinha um pouco de medo, a gente fica um pouco assim, né? Nossa, já tô mais velha, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com a síndrome dela. Não tem uma característica de idade, assim, para ter a trissomia. A Isa e o Pedro tiveram um desenvolvimento normal, nunca tiveram nada assim de síndrome, enfim. Nada assim que tivesse a ver também com alguma coisa genética hereditária, né? Como a trissomia também não tem. Só o Pedro, uma vez, quando tinha 10 anos, que passou por algumas intercorrências. Eu digo que nossa jornada assim, de lutas e vitórias, de esperança e fé, começou lá com o Pedro, né? Quando ele tinha 10 anos. Ele teve uma dor fantasma do nada, foi parar no hospital. Isso resumindo, né? Foi parar no hospital, ficou bem mal, durou um mês, ninguém descobriu o que ele tinha. Teve um diagnóstico que algumas pessoas nem acreditam porque ele simplesmente foi curado de uma hora para outra. Eu digo que foi um milagre. E isso até gerou um livro que o nome é O Milagre. Então, assim, para quem quiser conhecer a história dele, também tem o link, tem lá no Face o link para conhecer essa história. Uma história bem bonita também, inspiradora. Muitas pessoas dizem, assim, que essa história ajudou muito em suas vidas, no sentido de ver uma criança dando força para os outros. Então, assim, é bem legal de conhecer. Depois tudo passou e vida que segue, vida normal.
E a gente até queria ter mais um filho, mas hoje em dia 3, né? Aí a gente tava assim, vamos ter ou não? E aí Deus acabou mandando a Nina. Tem até a história do porquê que ela é Marina, toda essa história contada lá no livro do Pedro. Aí veio a Nina e tudo, a gestação normal, não se suspeitou de nada. Eu tive diabetes gestacional, mas foi uma coisa minha que eu cuidei, deu tudo certo, não aconteceu nada com isso. E aí, quando ela nasceu, a única coisa assim que chamou a atenção dos médicos foi que ela tinha um dedinho a mais, que não tem nada a ver com triplo X também. Mas todo mundo ficou voltado para aquilo ali e ninguém suspeitou de alguma outra coisa. Ela ficou bem, foi pro quarto, ficou com a gente, então não foi para incubadora, nada, ninguém suspeitou de nada. Com o tempo ela começou a ter atraso no desenvolvimento. Eu tô tentando resumir, ser rápida para depois dar tempo de entrar na trissomia e se precisar, eu conto algumas coisas da nossa história que alguém queira também saber, manda perguntas. Aí a Nina foi tendo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, não atingindo os marcos, que é algo que eu digo que as pessoas têm que ficar atentas, né? As pessoas pensam, como que se descobre que tem uma coisa para ser investigada? E eu digo, vai percebendo os atrasos no desenvolvimento. Né? A gente fica atento, né? Se tu não tem tanta experiência, pergunta para um médico. Porque às vezes alguém te diz, né? Olha, já devia estar engatinhando, já devia isso. Claro que cada um tem o seu tempo, mas tem um tempo limite para cada coisa. Com certeza. E aí a gente tem que estar atento para isso. A nossa pediatra da Nina, era muito boa e suspeitou. Falou assim, vamos numa translucência no cal, não teve alteração alguma. Não deu alteração alguma nas coisas da Nina, não deu. Não apareceu. E ela recebeu alta normal quando nasceu, tudo. Quem faz a aminossintese, sim, consegue ver na gestação. Mas geralmente fazem por alguma indicação, alguma suspeita de alguma coisa. Na da Nina não apareceu nada na translucência nucal. E a aminossintese eu não fiz, porque não foi preciso, porque ninguém suspeitou de nada, né? E não tinha nenhuma alteração, não havia porquê, né? Não parecia nada, né? Então, assim, por isso que eu digo, muita gente tem trissomia do X e não desconfia de nada. Na verdade, muitas pessoas a vida inteira não desconfiam, né? Porque Mas, só Lizzy, abrem. deixa eu te perguntar. Ela nasceu e, assim, não teve nenhuma intercorrência, foi embora para casa, teve alta no tempo normal, como que foi? Assim, ó, ela nasceu muito quietinha, muito paradinha e não chorou. Aí o médico levou ela e não falou nada assim para nós, que teve alguma intercorrência. Ela disse assim: não sai, pai, não vem filmar agora. E dali um pouquinho ele voltou com ela e disse: olha, tá aqui, tá tudo bem. Voltou falando do dedinho e não falou que ela teve algo mais sério, enfim. Só que ela teve o Apgar 1, que é aquela nota quando nasce. E ele muito, muito, muito baixo, né? Tava praticamente só viva, né? Só que nos primeiros 5 ela teve um 9. Então, quando ela teve esse 9, os médicos pensaram assim, não, tá tudo bem, não foi pra incubadora, foi pro quarto, tudo normal. Só ela não tinha o reflexo de sucção, de mamar no peito direito. Então, isso já era devido à trissomia? Pela hipotonia, no sentido de ser mais... mas assim, ela dormia muito, né? Ela não tinha tanto esse reflexo aqui de sucção. Mas assim, a trissomia é uma coisa muito particular de cada uma. Porque algumas sintoma algum, nada. Outras têm alguns sintomas, outras não, outras têm vários, enfim. Tudo varia muito, sabe? Tem algumas meninas que nunca tiveram nada e descobriram porque... quando ficaram moças, foram investigar alguma coisa, ou quando ficaram adultas, não conseguiram engravidar, porque algumas têm dificuldade de engravidar, ou têm perdas gestacionais, e aí vão fazer um exame genético e acabam descobrindo trissomia, e aí nunca tiveram nada, ou então tiveram alguma coisinha na vida, assim, tipo, eu tinha... dificuldade na escola e nunca imaginei que era disso. Aí acabam ligando os pontos, mas que nunca iriam investigar e iria passar despercebido se não fossem ter essa investigação maior por causa da sua gestação, no caso. Mas outras podem ter filhos. Nós temos no grupo, né? Depois eu vou falar um pouco do nosso grupo, quem já teve filhos, quem perdeu. Enfim, por isso que eu digo a trissomia, assim, ó, é uma gama muito variada, muito ampla de sintomas ou não ter sintomas. Então, não tem como padronizar a história de uma
para dizer que tem a ver com o triplo X. Algumas coisas, sim, se repetem. Algumas coisas tem assim, umas quantas tem tal coisa. Aí a gente vê que é do triplo X. Mas são poucas características que são ditas assim, isso é do triplo X. Muita coisa a gente acha que é. Até porque não tem muito estudo. Não tem um médico que eu saiba, né? Que estuda o triplo X. Pelo menos no Brasil não tem. Aqui, porque no nosso grupo a gente tem pessoas do Brasil inteiro. E nenhuma disse, encontrei um médico que... Ou um médico que disse que outro médico de outro lugar. Não tem. Tem alguns, assim, muitas chegam a mim dizendo, olha, o médico abriu o Google na minha frente para ver, porque eles passam bem rápido, assim, na faculdade sobre o triplo X, né? Porque são muitas alterações genéticas, isso a gente entende, né? Que não tem como saber, mas por isso que eu digo que é preciso falar mais, porque eu acho que é uma coisa que muita gente tem e não está sendo diagnosticada. Como eu falei, 10% só conseguem ser diagnosticadas, porque essas têm sintomas e aí entram para essa estatística. As que não têm sintomas nem estão na estatística. Então, daí, o número que temos é 1 a cada 1000. Mas esse Aqui número no Brasil ou no mundo, Liz? de nascidas com triplo X, o número é mais ou menos esse. A cada 1000 que nascem, uma tem triplo X, no mundo inteiro, assim, né? Mas é um Ou número... seja, gente, é raríssimo. Na verdade, não é raríssimo, é raro. Mas não raríssimo Tá, porque tá. a gente também é parte da Aliança Rara. E lá eles falam, né, que para ser raríssimo é um número bem maior. Mas isso não quer dizer também, né? É raro, é bem É desconhecido. raro. Sim, É difícil sim. para conseguir, assim, tu vai num colégio, tu fala, minha filha tem triplo X. Daí eles não sabem o que é, não dão uma atenção especial, algumas precisam. Então, assim, da Nina não é o padrão, né? Para se dizer, a Nina... Porque, tanto que quando eu descobri da Nina... Logo que eu descobri, eu fui procurar, né? A primeira coisa que eu acho que quase Com todo certeza. é ir pro Google, né? E aí eu fui e vi que tinha muito pouca informação. O que tinha era repetido. Eu queria ver foto para saber se tinha alguma característica física. Na verdade, Física. não tem. Cada uma tem as características da sua família, né? Tem alguma coisinha, tipo clinodactilia, que é o dedinho um pouquinho curvado. Algumas coisinhas assim se classifica como característica, mas é bem, bem difícil. E aí eu procurava, olhava aquelas fotos e não encontrava ninguém com alguma coisa que eu pudesse identificar. E aí eu comecei a pensar, nossa, deve ter algum grupo, alguma coisa. E só encontrei no exterior. Aí eu pensei, então, Olha, formar eu um grupo, né? com certeza. Eu não pensei assim, vou formar porque a Nina tem bastante sintomas e eu vou precisar. Porque, na verdade, no início eu nem sabia o que a Nina ia ter, porque no início ela praticamente não aparentava que ia ter alguma coisa a mais, né? Por mais que ela fosse mais quietinha e com um pouco de atraso, eu nunca suspeitei que ela fosse ter coisas bem maiores. Então eu formei o grupo realmente para não deixar ninguém sozinho e também para, claro, eu aprender muito mais com esse grupo. E Mas, aí fiz um Elise, grupo no... antes ainda do grupo, vamos aí um pouquinho antes. Quando você Tá, recebeu o diagnóstico de trissomia do X da Lina? Da Nina, perdão. tá. Assim, ó, a Anitta daí nasceu com esse dedinho, a gente só se preocupava com aquilo ali, que ia fazer a cirurgia, só que com mais ou menos 2 meses a pediatra dela disse, olha, eu acho que a Nina tá com algum atraso maior, vai na neuro, que é a parte que eu tava antes contando. Fomos numa neuro que identificou algumas características que são de alguém que tem síndrome. Tipo, implante de orelha mais baixo, olhinho mais afastado, coisas que te levam a pensar que tem alguma síndrome, então tem que fazer um exame genético. O triplo X é identificado pelo exame genético, né? Um exame de sangue. Aí a Nina fez o cariótipo, que já deu triplo X. Só que aí eu comecei a pesquisar, como eu estava dizendo, e a trissomia do X dizia que elas têm alta estatura. A grande maioria da literatura diz isso. E a Nina era bem pequenininha. Ela era menor do que as crianças da idade, inclusive. Aí eu comecei a ficar preocupada que ela tivesse alguma coisa associada. E tinha aquele dedinho, coisa que eu não sei do que era, né? Até hoje não sei ainda. E aí eu fui, no fim, eu fui em 4 geneticistas, até a última de dizer que ela sim conhecia, que tem meninas com baixa estatura, tem no triplo X, é normal ter. E nessas alturas eu já tinha eu mesma descoberto lá no exterior que outras tinham, enfim. E aí eu fiz o CGH-HI, que é um exame um pouquinho mais completo para ver se tinha alguma coisa associada e não apareceu, só apareceu o triplo X.
Mais completo seria o exoma, que pode ser ainda que apareça alguma coisa, mas eu ainda não fiz esse, porque eles disseram que como a Nina não tinha nada assim que levasse a suspeita de ter mesmo algo associado, podia deixar por enquanto sem fazer. Tá. Aí a gente foi indo com a Nina, quando ela fez 1 aninho, mais ou menos, ela teve convulsão. As Só com meninas um aninho. Antes nunca tinha tido nenhum episódio. não. De 10 a 15% das meninas com triplo X podem vir a ter convulsão. Então, algumas têm, mas a maioria não tem. Aí a Nina teve, né? Foi horrível, assim, foi aquela bem características. No outro dia ela teve de novo, aí os médicos viram que era alguma coisa que ela ia começar a ter mesmo e já entraram com medicação. E Sim. até hoje ela toma. Tem até essa história contada ali. Claro, como não dá tempo de eu contar tudo, cada história da Nina tem uma grande Gente, história. por favor, vamos lá no Insta da Liz, vamos comprar esse livro, por favor, porque eu já estou aqui querendo saber as histórias todas. Não, o livro não é de comprar. O link dele tá. Ai, gente, melhor ainda, a gente pode baixar de graça. Não, acabou a live, Liz, eu já vou lá. Não precisa nem baixar, é só. Baixa e olha no celular ali, em 1 hora e pouco tu já leu todo o Pedro, não é vendido, porque eu nunca quis que alguém tivesse a ideia de que. Porque eu falo muito, né? Então daí vai parecer que eu tô falando para tentar vender. Então, graças a Mas, Deus. gente, olha lá, Instagram da Liz. Corram lá, Super Nina, vamos lá pegar o livro pra gente ler todas essas histórias, que eu tô aqui, ó. 60 minutos não dá pra contar tudo, né, Liz? Tá. Tem muita história muito legal. É muito milagre, gente, por uma live só. Bom, o primeiro milagre da Nina, como eu digo, foi quando ela nasceu. Teve nota 1, daí eu digo, a gente começou a orar ali para que Deus fizesse um milagre, e ela ressuscitou, né? Ressuscitaram ela, ela foi para um 9 e ficou bem. Então, a Nina tá sempre dando coisas assim que nos deixam surpresos, que nos surpreendem, que nós vemos milagres na vida dela, desde o dia que ela nasceu até hoje, né? A Nina é um milagre, assim, incrível. Então, com 1 aninho teve a convulsão, daí tem essa história lá porque eu escrevo várias historinhas tentando mudar o jeito de escrever. Eu escrevo tipo contos, sabe? Esses dias eu escrevi uma personagem que é uma menina, uma mulher que é cadeirante, e eu conto de uma outra forma. Eu escrevi como se ela fosse uma sereia que saiu do mar, porque ela gosta de mar. Enfim, essa foi a última história. Então eu transformo a história de outras pessoas também em algo que elas se sintam bem, se sintam felizes com a sua história. Porque é isso que eu tento trazer para a história da Nina. Né? Uma leveza, né? Uma forma, um olhar diferente, né, Liz? Sim. E é o que porque eu quero que quando olhem para ela, vejam sempre algo feliz, algo bom, não fiquem vendo as suas características, as suas limitações, dificuldades, fiquem vendo as coisas que ela conquista, que ela consegue. Por isso que meus filhos às vezes dizem assim: mãe, tu tá sempre com a Nina toda colorida, com umas roupas básicas. Gente, a gente tem que ser colorido. Eu ponho meu filho todo colorido também. A Nina também. Aí, então, com 1 aninho, então, teve essa confusão, foi um episódio bem, bem, bem difícil, mas ficou controlada. Até hoje está controlada, só que quando ela tem, por exemplo, uma infecção muito forte, alguma coisa muito forte, ela acaba desencadeando, né, a epilepsia. Tá. Então, com 1 aninho e pouco, assim, ela começou a ter episódios de pneumonias, mas eram pequenas, assim, nada assim tão grave. Nunca desconfiaram de nada, assim, que fosse alguma coisa maior. Fazia exames, não descobriam nada. E eu tô tentando ir rápido na Nina para poder falar mais da trissomia, né? Que também isso é uma coisa assim, as pessoas dizem, mas essas pneumonias são da trissomia, né? Eu tô vendo a Carla, que é a mãe da Maria Alice, falando ali. A Maria Alice é outra, né? Que tem umas pneumonias assim que só Deus, né? Ela teve agora há pouco uma que foi terrível, né? Teve até que ficar de bruços, pronada. E a Maria Alice tá sempre linda e maravilhosa. E levanta, que nem a Nina, né? Que nem uma médica disse, são umas fênix, ressurgem das cinzas, Sim. né? Essa daí é a característica melhor, fênix mesmo. Aí, então, a Nina, depois com 2 aninhos, ela fez a cirurgia do dedinho, né? Superou. E ela começou, né? Quando saiu o resultado do exame, ela já estava encaminhada para fazer físio, fono, TO, que é o que ela faz e que é o que
quem tem o triplo X faz. Porque não tem cura, né? Porque é uma condição genética, então não tem. Uhum. Vai ter sempre, porque é um X a mais. Eu digo que são super meninas, porque as mulheres, elas são XX, né? E essas triplo X são XXX. Por isso que a gente chama de super meninas, né? Não é que eu acho que a Nina é super Nina porque ela é melhor que os outros, enfim. É porque ela realmente é uma super menina, porque ela tem um X a mais, como essas outras que têm o triplo X, né? E 47 cromossomos, 47XXX é o que elas têm, né? Essa é a característica do triplo X. E que vai variar, né? Os sintomas e características vai variando entre elas, né? A maioria se desenvolve super bem, assim, tem um pouquinho de atraso no desenvolvimento, às vezes alguma hipotonia, um pouco de atraso na fala, mas elas conseguem se desenvolver, porque como eu estava falando, as terapias são essas, basicamente, mas são voltadas para o que elas têm. Por exemplo, algumas têm sintoma na fala, vão fazer fono. Algumas têm atraso motor, fazem físio. Né? Então, depende do que tem. Algumas têm até problema cardíaco, daí vai fazer uma cirurgia. É um pouco mais raro, mas pode ter. Problemas renais, enfim, tem várias coisinhas que pode vir a ter, mas vai ser tratado de acordo com quem tem no momento que tiver. Mas, basicamente, é as terapias, que é físio, fono e TO, basicamente. Que é o que a Nina faz, principal é isso aí. Mas faz também ecoterapia. Algumas fazem, assim, vem bastante resultado. A gente vai trocando muito também no grupo, né? Coisas que elas encontram. Que vai dando certo, o que não vai dando certo. Muitas têm intestino preso por causa da hipotonia. Aí a gente dá um remédio, uma coisa natural. E aí umas fulana também tem. E aí a gente descobre que o intestino preso é da trissomia, mas não tem na literatura que se encontra. Né? Então, esse nosso grupo é mais rico que a literatura, sabe? Já temos mais ou menos umas 50 e poucas mulheres. Você já tem que fazer o outro livro com essas histórias, Li. Se eu fizer... Por favor, com essas dicas também. Porque eu já tô querendo saber o que é bom pro intestino, gente. Que aqui o meu filho tem intestino muito preso. Depois eu vou saber. PEG 4000 é um mandado fazer manipulado. Claro que tem que ir no pediatra, perguntar pro seu pediatra. Mas ele não é um remédio de farmácia, assim, sabe? Prescrito, assim, como bula. Como é que eu vou explicar? Eu não sei explicar. Né? É mais natural, assim. É mais natural, mas claro que sempre tem que perguntar para os médicos, para os pediatras. E assim, eu já vou dizendo assim, eu sou bem simples assim na forma de falar. Eu falo o que eu sei, né? Até eu convidei o pessoal do Triplo X de Segurias, vamos assistir também, porque vocês podem contribuir, porque eu não sei tanto. Com certeza, gente. Vamos aqui falando aqui também junto. A Nina não viveu tanta coisa ainda como muitas delas viveram, né? Que nem o triplo. Eu vou falando então assim ao meio as coisas da Nina e do Com triplo. certeza. Vai falando o que vai rolando aí, ó. Porque tem muita gente aí que já conhece minha história, daí vai ficar, já conheço isso. Então eu vou falando do triplo. Não, mas eu não conheço. Pode contar tudo. Como é que eu faço para contar tudo de novo para quem já tá ali de novo? Mas sempre se renova, né? Com certeza. Que a Nina é mais nova. Algumas delas já estão na adolescência. Então, elas descobriram que muitas podem ter puberdade precoce. Coisa que eu ainda não passei. Né? Mas a puberdade precoce seria mais ou menos quantos anos ali que começaria? 9, 10 anos algumas. E menopausa precoce também, tipo 30 e poucos anos, imagina. Né? Questão de ovários também, né? De ter que fazer FIV, fazer inseminação artificial para conseguir engravidar. Outras conseguem, né? Então, enfim, é uma coisa assim que é muito variado, né? Tem uma das nossas meninas que eu sempre digo que é um amor, uma fofa, que ela é bilíngue, ela mora nos Estados Unidos, ela fala inglês, português, é a melhor aluna da turma. Então, assim, dificuldade escolar, muitas têm, mas outras não têm nada. Não tem. Né? Então, assim, é bem variado, bem difícil de diagnosticar. Por isso que eu luto e bato na tecla de que tem que divulgar, porque muita gente pode ter e não saber. Às vezes eu vejo alguém bem autona, assim, eu já fico pensando, será que não tem triplo X? Sim, porque, por exemplo, eu sou mãe de um autista, então sempre que eu vejo algum autista ou alguém que eu acho que tem, assim, eu já fico ali pensando, será que ele é autista? Olha ali, ó. Pode ser.
9 anos, o ciclo muito intenso. Imagina com 9 aninhos. 9 aninhos. Oh, meu Deus. Acontece isso e não sabe do que, né? E tem muito médico que não pede exame genético. Eu acho que é uma das principais coisas. Hoje eu acho que exame genético. Primeira coisa que tem que pedir, né, gente? Uhum. Autismo, como tu falaste que teu filho tem, algumas do triplo X também tem. Mas é porque quando tem coisa genética, acaba que sempre tem um braço lá que vai chegar, que vai cruzar pelo autismo também. Só que daí para identificar é muito difícil, porque, por exemplo, teu filho tem só o autismo, né? Isso, É um isso. pouco mais fácil, porque aí tu vê características e tu acaba, claro, porque o autismo é identificado por. Não tem um exame, né, que vai te dizer. Não, é clínico, né? Então, quem não tem outra coisa é bem mais fácil. Agora, quem tem, por exemplo, o triplo X, tem várias características que tu não sabe se é do triplo X ou se é de autismo, né? Ah, não fala. Mas será que é do triplo X? Ou é alguma característica de autismo? Então, assim, pra Sim. quem uma síndrome junto é bem mais difícil de diagnosticar o autismo e bem frequente ter autismo em quem tem síndrome. Então, algumas têm, mas o diagnóstico foi difícil, outras não receberam esse diagnóstico e pode ser que tenha. É bem complicado. O diagnóstico, então, ele é genético, Do da trissomia do X. sangue genético, isso é genético. Pode vir de uma mãe com triplo X para uma filha, só que é bem mais raro, quase nunca pode. Nós temos o nosso grupo meninas que são gêmeas, 2 gêmeas com triplo X, uma menina com um menino e ela é triplo X, e ele não, claro, porque é só feminino. Sim, sim. Então, assim, é tão variado que é uma coisa assim que eu digo, é preciso ser difundido bem mais, né? A Carla falou que além do triplo X, a menina dela também tem TDAH. Viu? Né? Então, assim, é isso que eu tô dizendo, né? Então, os diagnósticos vão vindo, assim, e esse grupo, assim, nos ajuda muito no sentido de, o meu médico investigou isso, minha filha tem isso, pode ser que a tua também tenha. Aí vão lá, perguntam. Às vezes pede para os médicos os exames, sabe? A gente vai lá e diz, olha, será que não seria isso? Fulano foi para esse caminho. Então, a gente vai ajudando. É muito bom os médicos que aceitam trabalhar com a opinião dos pais. Sim. Porque às vezes a gente vai em uns que eles não querem nem ouvir a gente direito, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm como escolher, né, o médico que vai acompanhar. E aí tu tem que ir pelo que tu consegue, é um pouco mais complicado. Mas quando tu pode dizer, não, esse aqui não tá investigando, vou trocar. Se pode, então troca, né? Porque tem que ter. É uma coisa para ser acompanhada por bastante tempo. Então, a equipe é muito importante. Eu sempre falo isso até como psicóloga, que aquela coisa da transferência entre o terapeuta, as terapeutas também, né, que trabalham com a criança. É muito importante essa equipe, né? Sim, e a escola também, né? Nossa, Fundamental nisso tudo. entender isso, né? Muitas vezes precisa disponibilizar ajuda diferenciada, né? Então, assim, Sim, com é certeza. bem complicado. Coisa da escola, né? Alguns, que nem a Maria Alice, que a Carla tá falando, ela nem vai na escola, não estava indo por causa das suas pneumonias recorrentes, né? A Nina, então, nem entrei na história das pneumonias ainda, porque tu não tem ideia do que ela já passou, né? Então, assim, às vezes é melhor estudar em casa, porque não que seja, assim, o pulmão do triplo X é diferenciado, é complicado, não. Mas, às vezes, por ter hipotonia, ser um pouco mais, né, ele trabalha menos. Às vezes, por exemplo, demora um pouco mais para andar, ele não movimenta tanto, vai acabar causando não vai, como é que eu vou dizer? Fluidificar tanto, mexer tanto e acaba causando uma pneumonia, né? Ou então ter microaspirações, que talvez tenha sido o caso da Nina. Na primeira pneumonia dela, agora grande, né? Que daí ela teve uma há 2 anos atrás. Foi uma pneumonia, assim, do nada, assim, quase, praticamente. Não tava assim, ela não tava assim, com uma gripe de pneumonia. Não, de uma hora para outra De começa. repente. Acho que podem ter sido microaspirações que vão indo, mas ela fez exame de deglutigrama e não deu nada. Então também eles não achavam que fosse. Daí ela foi para o hospital, resumindo toda a história, internou, entubou, ficou mal, mas conseguiu superar. Só que aí pegou uma bactéria do hospital e essa bactéria foi, tipo assim,
muito fulminante, daí pegou todo um outro pulmão, começou a sangrar os alvéolos, ela ficou muito, muito, muito mal. Aí entubou de novo, daí teve mais, ficou um mês só na CTI, imagina. Daí Meu mais Jesus. um mês de hospital, deu 2 meses de tudo isso. Aí quando saiu, né, teve que voltar para as terapias, reaprender tudo. Aí logo começou o Covid, aí era a gente com medo do Covid. Aí já dificulta as terapias de todo mundo, né? O Covid atrapalhou a terapia de todo mundo. É Mas enfim, todo mundo dentro de casa, não podia sair para fazer nenhuma terapia. sim. Mas aí foi passando e em setembro ela foi fazer aí, daí depois dessa primeira internação aí que foi grave, eles pensaram assim, olha, pode ser que a Nina tenha microaspirações e também a Nina tem baixo peso, tem um desenvolvimento mais lento, vamos colocar gastrostomia. Então a Nina colocou gastrostomia, não é coisa do triplo X, característica, né? Apesar de ter outras que tem, bem poucas, mas tem. Aí a Nina colocou a gastro, só que naquele momento, eu digo para as mães, né, que falam assim, ai meu Deus, vai colocar gastro. Naquele momento, assim, bom, eu já estava no hospital, já estava tudo horrível, que aquilo ali para mim nem chegou a ser um medo e uma surpresa. Mas eu sei que se eu tivesse num momento só para aquilo, eu teria ficado bem preocupada, teria sofrido, elaborado um luto. Mas como já estava ali, aquilo ali para mim foi assim, tá, vai. E realmente foi assim um divisor de águas. A Nina cresceu, desenvolveu. Agora o pessoal fala assim: ah, as coxas da Nina, olha a coisa fofinha. Sim, ela era retinha, assim, ó. Ela era bem minhonzinho, sabe? Então, assim, a gastrostomia ajudou muito na vida dela. Até para tomar uma medicação, vai a medicação certinha, né? Vai tudo direitinho, porque tá com tudo controlado na gastrostomia. Então, ela é um ajudador e ela é reversível. Depois, com o tempo, fazendo as terapias direitinho, com a fono, né? Que vai trabalhar essa deglutição, tudo, ela pode voltar a se alimentar normalmente. Então, ela é reversível. Então, isso é uma esperança também de que vai ficar tudo bem com o tempo, mas no momento ela precisa disso, né? E é importante a gente, que é família, entender que existem recursos para melhorar a vida dos nossos filhos, né? Nem sempre é aquilo que a gente pensa assim, eu não sei se é legal, mas os médicos sabem e Uhum. eles fazem de tudo para deixar a criança melhor a cada dia, né? E as experiências são importantes também, porque quase todo, praticamente todo que eu vi falando depois diz, nossa, foi maravilhoso, eu não me arrependo e faria de novo. Então, ajuda muito saber disso, né? Isso. Bom, em setembro a Nina foi trocar a gastrostomia dela, que é a de caninho, por o bottom, que é só uma coisinha assim. No fim não Uhum. deu certo, não conseguiram trocar, não serviu, Uhum. meio que demoraram e tal. Resumindo, colocaram de volta a mesma e no mesmo dia ela teve um febrão, assim, ficou muito mal. Foi pro hospital, pneumonia. Aí o que que o médico disse? Ela provavelmente na anestesia ela microaspirou e aí pneumonia. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar também, que eu nunca imaginava que aquela anestesia ia poder dar isso. E provavelmente tenha sido porque foi no mesmo dia. Sim. Daí de novo, com uma pneumonia. Aí essas pneumonias é uma coisa assim que não dá para entender. Quando tu vê, tu vai pro hospital e tá assim no pulmão e vai tomando uma proporção tão maior que acabou entubando de novo, ficou mal de novo. Essa vez foi um mês de hospital, né? Na outra foi 2 meses, essa vez foi um mês. Que deve ter sido algo das que tu foi acompanhando. Quase todo mundo, né, vem acompanhando essas peregrinações. Isso. A gente orando, pedindo para todo mundo, né, nos ajudar. E eu acredito muito que essas correntes de oração ajudam Sim, muito bem. com E aí, graças certeza. a Deus, a Nina superou mais essa, né? Todo mundo. Isso resumindo, né? Porque o que ela passou, assim, foi. Nossa, foi terrível. Ela fica bem mal, porque as anestesias praticamente não pegam nela. Ela fica lutando com Sim, tudo, eles têm que atar ela, tá a mãozinha com tensão, né? sim. Colocam muito remédio, assim, para tentar anestesiar, né? Para ela poder deixar o tubo respirar por ela. Depois, para tirar, é como se fosse uma droga, né? Depois, para tirar, tem abstinência, sofre bastante. A gente sofre muito como família. Depois, vou falar dos filhos também, né? Que tu vai provavelmente Sim. estar, como tu falou, tu ia perguntar sobre os manos também. Então, depois a gente fala dessa outra história, que é muita história numa família só, porque somos 5, né?
Então, tu imagina, perpassa a vida de um pela do outro e temos que ir se ajeitando e se organizando. Eu digo que a gente é meio cigano, né? Porque, Que vai... assim, a minha pergunta, né, que eu queria fazer para você era justamente essa. A Nina, ela precisa de muitos cuidados, né, de uma dedicação maior. E como que os outros maiores, né, eles veem isso? Eles conseguem, assim... Acho que hoje já sim, né, porque já são maiorzinhos, assim. Uhum. Mas como que você lida, assim, com tudo isso? Olha, a gente procura tratar de uma forma natural, assim, desde o início, sabe? Logo que a gente descobriu, a gente foi explicando, né? Ah, essa questão da descoberta que tu me perguntou lá, quando eu descobri, teve um períodozinho pequeno de luto, né? De eu pensar assim, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que eu faço? O que que eu digo? O que que eu conto? Porque chega muita mãe pra mim, que recém descobriu e que não conta pra família. E eu acredito que isso é um sofrimento, porque eu sofri isso. Eu passei por isso, mas foi bem rápido. Foi só o Mas tempo é que importante você dizer, porque é importante a gente viver todas as fases, né? Receber o eu diagnóstico, passar pelo luto, e depois do luto, vamos pra luta, né? Não dá luto. pra ficar no luto a vida toda, gente. Vamos. Só que assim, eu acho que algumas mães estão até, de certa forma, um pouco certas, porque assim, quando a criança não tem muitos sintomas e a pessoa conta e tal, pode gerar um estigma. Ah, aquela lá tem uma síndrome. Infelizmente, esse nosso mundo é mau. E aí Sim. começa com o olhar, começa a falar, começa, ah, será que isso é daquilo? Então, às vezes, quando não vai ter sintoma nenhum, tudo bem não precisar falar. Mas quando vai ter, quando tu vê que vai tendo, assim, é importante compartilhar. No caso, Sim. né, bem no início, assim, eu comecei a pesquisar bastante e já contei primeiro para minha família. Aí para os amigos eu ainda estava esperando para ver se ela ia ter algum sintoma, se não é isso que eu tinha dito, né? Mas Uhum. logo que eu percebi que poderia ter alguma coisa a mais, já antes de ter, quando eu percebi, eu já comecei a contar e para mim foi libertador, né? A psicologia diz que a cura vem pela fala e realmente Com certeza. depois que eu falei assim, parece que tirou um peso das minhas costas e eu consegui viver melhor, sabe? E pelo menos parece que todo mundo aceitou, sabe? Meus amigos, eu acredito que sim, porque são pessoas que eu procuro ter perto de mim que realmente vão amar a Nina, né? Como a gente ama. Então, assim, todo mundo abraçou isso de uma forma natural, né? Rede de apoio, que é importantíssimo ter Fundamental. fundamental. Daí naqueles primeiros períodos que a Nina tinha as pneumonia, que era ia para o hospital quando eu via, às vezes meus pais às vezes não estavam, eram as minhas amigas buscando meus filhos, um na escola, outro em casa. Sabe, se eu não tivesse isso, teria sido terrível. Porque o Júlio, meu marido, ele trabalha com vendas, viagem, medicamentos, enfim. Então, muitas vezes ele não estava lá longe, assim, tinha que voltar quilômetros, apavorado também na estrada, sabendo que a Nina estava mal, ou eu sozinha no hospital. Enfim, Não. como eu disse, é muita história dentro de cada uma das histórias, né? E você tendo com quem contar, é muito importante isso para o bem-estar da gente mesmo, né, Liz? Então, assim, uma vez eu cheguei para minha mãe e disse assim: olha, mãe, algumas triplo X podem ter convulsão. Fica sabendo já disso. O dia que a Nina teve a primeira convulsão dela, ela estava na casa da minha mãe. Então, se eu não Olha, tivesse falado, minha mãe não estaria preparada, não ia saber nem o não. que é aquilo. Aí ela me ligou e disse: olha, a Nina tá tendo, acho que é aquilo que tu me falou, tô correndo pro hospital. Aí eu saí correndo atrás com o Uhum. carro. E realmente aquilo ali nos salvou, porque quanto mais tempo ela ficasse em casa ia ser pior. Ela precisava de oxigênio Sim, dela, foi aquela que demorou. Então, assim, por ter falado, talvez a gente tenha salvado a Nina de coisas piores, né? Então, com assim, certeza. tem a história lá contando, tem todas, várias das histórias, tem as pequenas histórias contando de cada uma delas que aconteceu. Então, depois disso, daí setembro, então, essa pneumonia. E quando ela teve essa pneumonia, eu já estava desconfiando de autismo. Por quê? Porque as triplo X, elas desenvolvem bem mais rápido do que a Nina. Com um ano e pouco, assim, elas já começam a andar, elas já começam a falar. Algumas, claro, têm umas dificuldades um pouco maiores. Algumas têm, por exemplo, um atraso no andar, ou no falar, ou na escola. Mas, assim, geralmente elas vão indo, vão evoluindo mais rápido. E a Nina estava demorando muito na sua evolução, né? Hoje em dia, com 4 anos, ela ainda não anda, ela ainda não fala.
e não compreende tão bem as coisas, ou pelo menos não consegue expressar de volta o que ela quer, o que ela sente. É como se fosse um bebê ainda. Uhum. E isso me fez desconfiar do autismo. Só que aí, aquilo que a gente estava falando, é muito difícil. Porque, não fala, mas o triplo X às vezes demora a falar. Será que não é da hipotonia, que não anda, que não sei. Então, assim, foi bem difícil eu começar nessa procura, porque tinha muitas características que fechavam. Sensibilidade, alguma coisa. Mas o triplo X também pode ter, ou a Nina, com as suas próprias características, poderia ter. Então, foi bem difícil de identificar o que podia estar acontecendo. Uhum. Aí, eu fui numa neuro que disse assim, olha, vamos fazer uma ressonância, porque quando ela era pequenininha, ela tinha feito uma e tinha dado uma mielinização tardia, só que quando tu é bebê, não aparece muito. Então eles falaram, quando a maiorzinha, lá pelos 3 anos, tu faz de novo. Quando ela fez 3 anos, estava a pandemia, eu resolvi esperar um pouco, porque o médico dela disse assim, olha, o outro neuro, né, disse assim, olha, às vezes não adianta fazer porque o tratamento é o mesmo, vai ser as coisas que você faz. E aí foi deixando, né? Tu tem muito incentivo do médico, né? Se ele te incentiva a tocar adiante, tu vai, senão, né? A gente é muito assim, porque como a gente não entende tanto, né? Sim. Olha lá, estão mandando um beijo do outro lado do Atlântico. Ai, mimosa. Ai, Beijo, Tereza! Tereza. E aí, essa outra médica disse, não, vamos fazer a ressonância sim. Aí fizemos. A Nina tava na CTI, foi no tal do setembro agora. A Nina na CTI me saiu o resultado do diagnóstico da ressonância. E aí eu descobri que não era só o triplo X que a Nina tinha. Ela tinha várias lesões no cérebro. Várias alterações, assim, que provavelmente tenha sido uma hipóxia, alguma coisa assim, talvez naquele nascimento. Mas não se sabe. E como é cicatriz, já é passado. Não é nada que esteja acontecendo. Não evolui, não evoluiu, mas causou esses atrasos maiores. Então, assim, todos esses atrasos maiores da Nina provavelmente venham disso. Que leigamente, provavelmente, é muito parecido com paralisia cerebral. É como se ela tivesse paralisia cerebral também. Então, eu digo que ela não é um padrão para comparar com as outras meninas do triplo X, mas eu tenho a história de todas as outras que chegaram ao grupo que me contam. A minha foi assim, a minha foi assim. Então, eu tenho muita história. Quando alguém chega, eu digo, não, isso aí é parecido com a fulana, isso aqui não, tal. Eu encaminho elas para outras que têm a coisa os sintomas parecidos, né? Algumas, a região, eu moro em São Paulo, eu também, então eu já ligo elas, né? E a Nina foi uma surpresa, assim, daí foi agora, pouco, que eu descobri. E mais uma vez, eu tava lá, Deus, como tu disse, tudo tem o tempo certo, inclusive eu e do Júlio, que era todas as coisas têm o tempo certo para acontecer, né? E realmente isso foi para nossa vida toda, porque a gente descobriu esse diagnóstico na CTI de novo lá no hospital. E como ele veio ali, não foi algo que eu pudesse também parar para nossa, recebi isso, é nisso que eu vou focar. Eu estava focada em mantê-la viva, em passar energias positivas, né? Estar orando e estar voltado para ela ali naquela situação, independente do que mais ela tivesse. Então, assim, aquilo ali veio, claro, como uma bomba no meio do caos já, mas ao mesmo tempo não tinha muito o que fazer, não tinha o que fazer mesmo, né? Ia tudo continuar fazendo da mesma forma. O luto foi meio que no meio de tudo, né? Chorando pela Nina ali daquele jeito entubada, mal, e ao mesmo tempo chorando por ter uma nova característica que, que é bem ruim de saber o que vai ter, o que não vai ter, que os médicos mesmo dizem, olha, não tem como te dizer como é que vai ser, como é que não vai ser, trabalhe cada vez mais nas suas terapias. E aí tu às vezes se sente culpado por não conseguir fazer tudo mais que tu pudesse, mas que é normal e que não tem o que fazer mesmo. Então foi uma bomba agora, bem pouco tempo. Passou-se 4 meses e veio essa Ômicron, que é bem mais contagiosa. Nós estávamos nos cuidando muito com Covid. Quando a gente vê, a Nina teve febre, fomos fazer o exame, né? A gente já fica louco de medo, né? A gente já vive aqui muito de sobressaltos, assim. Nossa, o que será isso? É meio assustador, assim, um pouco, mas é meio que faz parte, não posso mentir, que muitas vezes a gente tenta estar sempre bem, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre com o olho aqui, né? Aí a gente foi fazer o teste e deu Covid. Daí nós, meu Deus do céu, liguei pro pneumo dela. Mas deu Covid só na Nina ou todos vocês também estavam? Olha,
nosso filho mais velho começou a tossir primeiro, com uma tosse, e a gente suspeitou, ó, pode ser que seja alguma coisa. Mas eles estavam bem, tá todo mundo vacinado, né? Dali uns dias a febre na Nina, daí que a gente foi testar. E aí a gente já imaginou que todo mundo estivesse, porque se fosse fazer o teste em todo mundo, né? Acabamos que não queria nem sair de dentro de casa, queria se resguardar, né? Evitar. Achamos que provavelmente todos estávamos, né? Daí eu fiz o teste, estava também, que eu tive que fazer para poder ficar cuidando dela depois no hospital, que eu vou chegar lá. Acabou que a gente acha que todo mundo estava com o tal do Covid. Mas nós vacinados, sintomas leves. E a Nina não tem 5 anos, não tem a vacina, pegou a Covid e foi sintomas, assim... Na verdade, no meio da Covid, assim, durante uma semana, ela não teve praticamente sintomas fortes. Por causa, como dizem essa história de, a criança não é tão forte. Foi indo, assim. Só que quando chegou no final da semana, ela teve um febrão alto e de uma hora para outra, ela começou a chorar, 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 chorar e se encolher. Oh. Ela não conseguia mais respirar de uma hora para outra. Daí várias mães me escreveram dizendo que muitos filhos aconteceu assim, que o Covid é muito rápido. E de uma hora para outra fecha o pulmão. Teve gente que fez raio-x num dia, tava quase nada, no outro dia já tava cheio. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Nina. Ela começou a chorar, já tava cheio, assim. A gente correu pro hospital, resumindo, né? Eles foram fazer o raio-x e disseram, olha, a Nina até que parece que não tá tão mal. Tanto que o médico dela dizia, Liz, os sintomas dela não são tão... As características dela, assim, a clínica está boa até. Não parecia, antes dela começar a chorar, ela parecia até bem. Uhum. Aí, quando a gente chegou lá, ela tava com a saturação 80, 38,8 de febre. De uma hora para outra, assim. Aí levaram pra CTI já, porque conhecem, né? Vamos levar logo. Chegaram lá, fizeram o raio-x, ela tava com todo o pulmão esquerdo já Meu pai. todo, o direito em cima, embaixo. Sobrou só isso aqui. Um pedacinho assim, ó. Acho que ela ficou com uns 85% do pulmão comprometido. Daí, dessa vez, ela chegou e já teve que entubar no primeiro dia. Das outras vezes, ela ia com o tempo, ia piorando. Dessa vez, ela não tinha mais que piorar. Ela só tinha que melhorar. Sim, Aí sim. ficou bem mal. Daí, o Júlio não podia ficar junto. Daí, era eu ali, com o teste já do Covid. Deles, olha, tu tá com Covid, tu vai ficar aqui, mas tu vai cuidar ela. Tu não vai sair daqui. Daí era eu sentia um pouco de algumas coisas, né? Sentia sono, cansaço, sentia dor de garganta, mas eu tinha que ficar bem para cuidar dela. Aí a médica voltou de lá com a notícia de que a pneumonia era uma pneumonia bacteriana. Então, na verdade, não era um Covid ali naquele momento, era uma pneumonia bacteriana nos 2 pulmões, né? Bilateral, gravíssima. Uhum. E aí eu tendo que encarar tudo aquilo sozinha ali, né? Foi bem difícil. E ainda sentindo os sintomas da Covid também, né? Que deixa a gente derrubada, né? Ainda bem que daí era um quarto, dentro da CTI, um quarto de vidro. Eu brincava que eu tava no Big Brother também, no quarto de vidro. Tava na casa de vidro. E daí era tudo de vidro dentro da CTI. Então era todas as criancinhas assim ali e nós no quarto sendo enxergada por elas, né? Na verdade, às vezes eu digo que CTI não me assusta. Para mim é um dos melhores lugares que eu posso estar, porque é muito bem cuidado. Claro que em alguns lugares não, né? Teve uma menininha que teve complicações, inclusive do nosso grupo, e ela acabou falecendo. E a mãe dela foi negligência médica, né? Daí eu não sei muito, não posso falar porque não é o meu caso. No nosso caso, ali é o melhor lugar que a gente pode estar, porque eles cuidam muito bem, né? Tanto que sempre salvaram a Nina de todas, né? E a Nina sempre guerreando, lutando, sendo forte. Todo mundo dizendo, a Nina surpreende, sabe? A gente, às vezes, queria chorar, queria ficar mal. Mas a gente pensava, nossa, mas a Nina tá enfrentando tudo isso que eu vou eu me agarrar aqui para estar bem, tá? Essa energia a gente boa. pega um pouquinho da força dela para continuar suportando, né? Aham. E o que mais que eu posso te dizer? Tá quase acabando meu horário, né? Então, eu queria... Você ainda não me respondeu dos meninos. Como que a Nina precisa de mais cuidados, como que os mais velhos, eles... que você falou que você contou para eles e tudo, mas como que eles vão lidando com esse cuidado maior com a Nina, né?
foi permeando a nossa vida desde que ela nasceu, né? Foi vindo, assim, o diagnóstico aos poucos, e depois eles foram vendo tudo isso acontecer e foram meio que sendo inseridos naquilo de uma forma que, ó, a nossa vida é assim, corre pra cá, corre pra lá. Às vezes a gente tem que ir pra uma outra cidade que aqui não tem o recurso na nossa, a gente mora no interior, aqui é Tá. fronteira, China, e aí a gente vai Aham. pra Santa Maria, que é uma cidade que o pessoal conhece um pouco mais, porque teve aquele negócio da Boate Kiss. Então lá Hum, isso, lá é conhecido por isso. Aí lá tem mais recursos, a gente acaba indo para lá, porque lá tem as terapias que a Nina precisa mais. Aí às vezes a gente pega todo mundo, leva junto, coloca num colégio lá. Aí depois que tudo passa, a gente volta com tudo. E eu sei que isso não é tão bom para eles, né? Fica, vai e vem, mas ao mesmo tempo eles foram meio que criados assim, que vamos junto e tal, que eles entendem que estando junto é o nosso porto seguro, é o que faz a coisa, né? Por mais que provavelmente vai causar algum desconforto, mas eles não reclamam. Algumas vezes assim, eu queria sair mais, não sei o que, meus amigos, porque são jovens, uhum. adolescentes, né? Tem essa coisinha, mas ao mesmo tempo eles vão indo conforme o barco vai andando, né? Muitas vezes a gente tem que levar isso assim, sabe? Tipo, ó, é a opção que temos, vamos fazer o melhor com o que a gente tem, né? Temos um limão, vamos fazer uma limonada, né? Oh, e a gente faz limonada, a gente faz mousse, a gente faz bolo, fazemos Nada, né? tudo com o limão. Vem cá, meu amor. Tava ouvindo? Vem cá, vem cá. E aí os Imagina que ela ia perder nossa live. Imagina! fãs da live, amor. Ei, Oh, gente, essa é a Nina. Oi. Eu tô encantada com o lacinho, gente. Oh, meu Deus. sei lá. A Nina, nossa, é um amor, assim, ó, ela é incrível, sabe? Ela Ah, ela é ela. é que nem um cantor gospel que tem que dizer, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É bem assim. É bem. A aposta, né, meu amor? É de milagre em milagre, né, Liz? Que a gente vai vivendo. Plano muito grande para a vida dela, né? É. A gente está aqui contando nossa história. No início eu fiquei pensando, é que eu pulei para cá, para lá, para poder contar tudo, né? E não me tornar repetitiva com quem já conhece. Mas eu creio, assim, que a nossa história tem muito disso, sabe? De ajudar as outras pessoas. No início eu não sabia se eu faria isso ou não. Eu ia estar expondo. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que realmente ajudou muita gente. Muita gente entra em contato e diz, olha, isso está me ajudando, isso está me motivando. Né? Ver a Nina ali toda feliz, toda arrumada também me ajuda, me motiva. Isso que muita gente nem sabe que ela tem tudo que tem, né? Com certeza, motiva, inspira outras mães, né? Porque às vezes a gente acha que só a gente que tem aquilo, né? Que só o nosso filho tem determinada o síndrome, o transtorno. E quando a gente vê uma rede de apoio, igual vocês têm o grupo, né? Que dá esse suporte, que dá esse apoio para todos. Então, assim, a gente fala assim, meu, a carga fica mais leve, porque a É, gente vai realmente distribuindo, né? também, né? O nosso não é muito. Ele é unido no sentido de trocar informações, mas trazer coisa, lutar, assim, tornar ele legalizado, assim, a gente ainda não tem essa. Mas é aos poucos, Liz, é aos poucos. O mais importante vocês já têm, que é o grupo, É né? importante. Isso. Eu É aconselho muito, muito a importante. irem. Acho isso, assim, essencial. Ajudou bastante todo mundo do nosso grupo, né? E a nós, né? E a fé também, né? Resumindo, né? E tu me perguntou também hoje da questão da Nina com a Covid, né? Quero só, antes que acabe, que tranquem nossa live, né? Deixar esse recado. Acho que já vai Não, acabar. mas pode ficar tranquila, que passa um pouquinho. Deixar esse recado, assim, quase que como uma súplica, né? Que vacinem essas crianças. Eu tenho mães que me dizem assim, ai, não vou vacinar, tô com medo. Mas, gente, não queiram passar pelo que eu passei, não. A gente nunca sabe quem vai ter sequelas e sintomas, né? Então, assim, vamos deixar essas crianças seguras, porque o mundo inteiro tá de olho nisso, né? Se o mundo inteiro tá investigando, tá indo atrás, por que nós aqui vamos deixar de dar essa segurança para os nossos filhos, né? Se a gente tem essa possibilidade, né, Liz? Por que não, gente? Por Hoje favor. eu postei uma foto do meu tomando a segunda dose. Ai, não vejo a hora de fazer essa foto da minha. Ah, tá chegando, Nina, tá chegando.
Ah, ficou animada com o papo da vacina. Feliz. Lise, eu tenho algumas perguntinhas para você, para a gente finalizar. São perguntinhas bem simples. E a primeira é o seguinte: na sua trajetória até hoje, qual foi o seu maior aprendizado com a maternidade? Nossa, eu aprendi tanta coisa com a maternidade, mas uma delas é que a gente vai descobrindo as coisas ao longo do caminho da maternidade, as coisas vão surgindo, né? Com o tempo, tu vai vendo o que que precisa descobrir, aprender, né? A gente não pode ficar estagnada, não buscar, não ir atrás. Também aprendi que quando vem alguma resposta, assim, e tu fica com uma dúvida, tem que ir atrás, não pode ficar parado esperando pelos outros, né? Aprendi a ter muito mais empatia, né? Hoje em dia eu vejo assim que a gente não pode lutar sozinho, que é muito importante assim essa coletividade, essas parcerias, as trocas são muito importantes, não só na maternidade atípica, né? Mas em todas as maternidades assim. Quer ir lá com o pai, amor. Esse pai é ciumento. Tchau, Nina. Eu tô percebendo, toda hora eu tirei ela de nós aqui. Depois Papai. Tchau, Tchau, tchau. Nina. Tchau, amor. Beijo. Daqui ele a pouco a canta, mamãe vai. né? O que mais quer me perguntar? Eu quero te perguntar qual é o seu maior sonho. Nossa, em relação ao quê? Eu tenho tantos. O seu maior sonho. Olha, no meu maior Mas sonho, não precisa ser um só, não. A gente pode ter grandes sonhos, muito não precisa ser um só. sonho assim de que a Nina consiga entender as coisas que a gente fala e conseguir expressar de volta as suas necessidades. Depois, se puder falar e andar, já tô no lucro. Eu tenho um sonho de que o Júlio possa ficar mais em casa também com a gente, né? Que esse trabalho dele um dia possa não ter que viajar tanto. Talvez ele nem goste que eu esteja falando disso. Mas é um sonho, gente. Vamos sonhar, por favor? Ou então, tô contando, Né? E meu, No meu. Pode um sonho, terminar. né, pro Júlio esse, pra Nina aquele, e pro Pedro e pra Isadora, de que eles nunca se desviem dos princípios que a gente ensina pra eles, né? Que eles possam Sim. sempre continuar no caminho que a gente ensinou pra eles, né? E é tudo, né? Seguir os princípios familiares é tudo. É tudo. Então, Com principalmente são certeza. eles, né? Mas claro que a gente sempre tem mais, sempre vai surgindo outros e enfim. E assim, no meu WhatsApp, né, a frasezinha que a gente coloca umas frasinhas, a minha é assim: o sonho é o olho da vida. Hum, Porque, gente, não tem como viver sem sonhar. é. Bora sonhar. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta do sonho, porque às vezes tem algum ali escondidinho que a gente consegue ali, né, E falar e verbalizar. antes eu sonhava, que a Nina ande, que a Nina fale. Não é assim. Hoje em dia eu já não penso mais assim. Eu mudei meu sonho, né? Eu quero que ela entenda e que ela possa se expressar para dizer o que ela quer, né? Então, assim, os sonhos mudam também, os sonhos se transformam, né? Os Hum. sonhos se adaptam, as E às vezes a realidades. gente alcança um, já quer o outro. É É bem mas é assim, importante também. sim. E a nossa última pergunta, o que que você diria, Lise, hoje, para aquela Lise que recebeu o diagnóstico lá atrás da Nina? O que que você hoje diria para aquela Lise lá atrás? Nossa, eu diria, não fique desesperada, porque você vai conseguir superar. Pode parecer no primeiro momento que você não sabe nada disso, talvez não vá saber lidar com isso, que você não vai encontrar ninguém no caminho, mas vai encontrar, vai existir pessoas, talvez não só as que têm a mesma condição que a tua filha, mas vai surgir outras que vão te ajudar, que vão estar do teu lado, né? Nunca desista, tenha força, tenha muita fé, que vai tudo se organizando, tudo dando certo. Você vai enfrentar lutas, mas você vai vencer todas elas, principalmente pela sua determinação e força, né, de vontade, de que isso passe, de que isso vá adiante com fé e com Deus.
Ai, que lindo! Muito bem! Olha lá, ó, que dupla incrível, ó. Tem mais um. Ah, ela é uma fofa. É a do Brilho de Hoje. Gente, amo esse Instagram do Brilho de É, Hoje. Amo, amo. É maravilhosa. E como você respondeu, Lizzy, todas as perguntas certinho aí, você ganhou o direito de fazer uma pergunta para mim. Então, agora eu pergunte a Pri. O que, que você gostaria aí de saber de mim? E pegue leve, porque, né? ai, meu Deus, eu não consegui pensar antes sobre isso, mas deixa eu pensar rápido. Ah, mas você me conheceu agora, entendeu? O que, que você gostaria de saber aí Eu de mim? gostaria. Que idade tem teu filho? Meu filho tem 11. Ah, então já é maiorzinho. Então já passou mais coisas que eu. Uma coisa que eu vou passar agora, assim, que eu gostaria de saber, que é uma coisa que eu ando pesquisando e falando, né? Que dicas tu me daria, assim, para essa inserção escolar, né? Que a Nina vai agora entrar para a escolinha. Como que foi para ti, né? Porque eu acredito que é uma peregrinação, muitas mães passam por isso. Como que Uhum. foi dicas que tu pode nos dar, assim, que como foi o teu caminhar nesse sentido? Então, acho que a gente tem que marcar uma live só para falar disso. Eu disse que era uma grande outra, né? Porque eu Não, acho que, assim, é imensa a resposta, né? Porque ah, com 11 anos, você pensa o tanto de escola que ele já passou, né? Ele já passou por várias escolas. Mas, assim, uma dica... O quê? Não, eu cortou um pouquinho. vai dar certo? Vai dar certo, mas a gente tem que ficar em cima o tempo inteiro. Não pode piscar, não pode assim pensar assim, ó, oh, é só mais um ano, deixa mais um pouquinho. Não, não tá dando certo. Acho que essa é a maior dica. Não tá dando certo, tira. Essa é a maior dica que eu tenho. Assim. O meu filho, ele já chegou a estudar um mês em escolas, assim. E eu via que não ia rolar, tirava. Entendeu? Sim. Você tem que estar assim muito segura na questão escolar, com a escola, com a questão assim, porque é o seu maior tesouro. Você não pode deixar É ele um... num lugar que ele esteja em sofrimento, né? Então, assim, ficar muito de olho nisso. E se assim, gente, uma coisa assim que eu tenho muito, eu falo muito do instinto materno, né? Você sentiu que não tá dando certo, tira, entendeu? É, É muito, eu sou muito assim, entendeu? Eu não fico esperando dar certo, não. Eu até dou umas oportunidades, entendeu? Mas se a gente vê que não tá rolando, né? Mas assim, hoje ele já tem 11 anos, ele é alfabetizado, faz conta como ninguém, tudo. E a gente, né, tem que pensar assim, a escola tá ali para ajudar a gente, né? Então aquela parceria, sempre, sempre na parceria com os terapeutas também, né? Que é muito importante. super importante os terapeutas darem esse apoio na escola, porque às vezes a escola tem super boa vontade, mas não sabe o que fazer, né? Uhum. Então, os terapeutas ali que conhecem mais a criança para dar aquele suporte. Bota E muita fé também, porque, olha, é difícil. Mas dá certo no final. super bem pela fé, não adianta. Mas dá certo sim. E assim, uma coisa que eu percebi muito na pandemia, né? Porque ele ficou bastante em casa. E quando ele voltou para a escola, ele voltou só alguns dias, né? Não voltou toda É, semana, né? Que foi o ano passado, né? Ele pedia para ir todos os dias. Eu falava, mamãe, eu quero ir para a escola todos os dias. Eu falo, não, filho, por enquanto ainda não é e tudo. Aí, engraçado que esse ano, né, ele já voltou, né, horário normal e tal. E nos primeiros dias de aula, ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu quero vir todos os dias para a escola até julho. Eu falei, não, filho, você vai todos os dias. ah, Então, isso também é legal de você sacar, né, de você perceber se a criança está gostando da escola também, né? ah, É, muito porque bom às isso, assim. vezes não está gostando e você fica insistindo. Então, olhar bem para ver se ele está também gostando, né? Ó, Hum. ah, Ah, falaram aqui também, né? A professora também é muito importante, com certeza.
A monitora Com também, né? certeza. A monitora também. É, Monitor específico. E a gente isso. conhecer nossas leis, né? Nossos direitos, né? Conhecer as leis Com e os... certeza. Tem mãe que não conhece, aí muita escola às vezes diz, ah, não, não dá assim, enfim, tu É. acaba dando e é triste às vezes, né? É ficar em cima mesmo, sabe? Olha, Porque ó, aí, ó, a Carla é ai, ligeira. tá vendo? Ó, eu gosto de mães assim, tá vendo? Já falou aqui, ó. A Essa, resolução CNECB de 2010 dá direito a ele e a qualquer criança de fica, inclusão ter um professor de apoio para acompanhá-lo. É não isso, fica meu aos povo. comentários, né? O Júlio tá dizendo. Oi? O Júlio disse que é para colocar os comentários no anúncio da live, mas não fica salvo os Ah, comentários. não fica salvo. Não, não fica. Não fica salvo. Infelizmente. Cara, e depois. Ah, ele tá dizendo para Comentem depois, gente. Isso mesmo. E nossa live vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu também salvo ela no nosso YouTube. E no Spotify a gente é muito chique, gente. Tamo lá. Quem quiser ouvir nossa live só no carro, põe lá no Spotify que tamo os lá. carros, Spotify, olha aí, ó. Tá Aham, vendo? A gente tá lá. né? Talvez a gente até tonteou um pouco as pessoas. Não sei se é o meu linguajar aqui é gaúcho. Imagina, imagina, todo mundo amou. Né, para deixar pra não enjoar quem já conhece, trazer coisa nova, dar tempo de trazer novidades, né? Então, assim, claro que a gente vai precisar de mais tempo para trocar mais ideias, mas assim, estamos abertos a isso, porque quanto mais gente a gente puder ajudar, se a gente conseguir ajudar uma Com pessoa, certeza. eu acho que esse não tem valor, né? Não tem preço, né? E Lise, assim, aqui nós somos um grupo de pais, né? E vocês também têm um grupo de vocês. Eu queria saber, quem quiser fazer parte do grupo de vocês, do Trissomia X, como que faz? Entra no seu Instagram, é via direct, como que eles conseguem? Tá. O nosso da trissomia do X é só da trissomia do X, porque a gente troca Uhum. informações só sobre isso, entende? E aí, Nossa, quem quiser participar, como é que faz? é trissomia do X, entendeu? É só para meninas e mães com trissomia do X, tá? Mas participar de trocar ideias e coisas assim, aí tem o Instagram do Triplo X, que aí ali eu Uhum. coloco sobre outras síndromes, coloco outras informações, que a gente, como eu disse, participa da Aliança Rara. Então tem muita informação que eles trazem, que eu coloco ali, que é no Instagram, Síndrome do Triplo X. Eu acho que Tá. é. Aí ali a gente troca com várias pessoas, mas o grupo do WhatsApp é bem restrito só para essas mulheres, também para ter a liberdade de poder falar disso. Então, Né? você, mulher que tenha o triplo X ou que sua E filha tenha, quiser participar do grupo, só converse com a Lise, né? Mande um direct que ela vai falar. hoje mesmo uma nova me procurou, já disse, ó, vai ter a live lá, ela já tá, e eu já coloco no grupo. Eu faço um crivo, Sim. né, bem feito para saber se realmente a pessoa tem, né, para estar entrando com segurança Uhum, para que todos possam se abrir naquele grupo sabendo que quem tá ali realmente tem o triplo X, com né? certeza. Trocar com outros pais e eu gosto muito, né? O pessoal do grupo assim é um pouco mais fechado, assim, mais restrito, mas eu troco, eu tô sempre em função com outros grupos, né? Eu não tenho essa coisa de ser só pro triplo X, né? Eu ajudo outras mães como eu posso, né? Com pelo menos as dicas que eu sei, porque tem muita coisa que tu troca que não é só disso, tipo, sobre Com terapia, certeza. Vênus, tem tanta coisa que a gente tem que trocar, que se a gente ficar só no nosso mundinho, a gente não descobre tanta coisa que poderia. Até sobre uma touca, né? Até a touca de Nina faz sucesso, minha gente. A touca de cetim, vamos deixar cá. A gente falou no começo da live, tá, gente? É, A importância da touca de cetim e como é que é? Travesseirinhos, não, froinhas de seda. cetim, sei lá. E quem quiser, gente, o Instagram da Liz é maravilhoso. Então, quem Ai, quiser ir lá no Instagram da Liz, é @supernina. Gente, corre lá, porque tem história, tem foto deles, tem. Eu amo aquelas suas desenhos da Nina de Super Nina. Eu acho tão lindo, gente. Corre lá. e assim, ó, muitas pessoas têm assim, que nem, por exemplo, teu filho, tá? Que nem tem uma mãe,
TA, contadora de histórias, acho que é o nome dela, que o filho dela é autista e ela conta histórias. Aí ela chegou a mim, contou sua história, a gente acabou ficando amiga. E aí eu contei a história do filho dela que é autista. Eu pego história de pessoas não só do triplo X, na verdade, 99% das histórias não são das meninas com triplo X, são de Uhum. pessoas que chegam a mim e dizem: eu queria que tu contasse a minha história. Aí a pessoa me conta a sua história, eu transformo toda a história em um conto de uma forma diferente, principalmente crianças, né, que elas começam a se ver como alguém que tem superpoderes, que tem alguma coisa. Aham. Aquilo que parece ruim é bom. Então, assim, eu Sim. ajudo as pessoas. Então, se alguém quiser me procurar para isso também, Ah, isso aí eu já vou procurar no final da live, tá? tá? Vou mandar um direct. Então corra lá, gente. Arroba a Supernina. Se colocar na lupa lá, hashtag histórias da Supernina, tu já vai encontrar essa da mãe que tem um menininho autista. Aí tu pode já conhecer casa tua. Ai, muito fofo. Gente, ó, estamos terminando a nossa live. E o último recadinho que eu queria que você deixasse para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado especial para todo mundo que assistiu, para todo mundo que vai assistir, para os pais aqui do Amor Especial. Olha, eu queria dizer assim que esses pais são pessoas incríveis, né? Tem gente que não gosta que chamem de guerreiros, tem toda essa coisa agora, né, dessas novas linguagens e tal, mas assim, eu acho realmente que são pessoas que têm assim algo muito especial, né, na sua vida no sentido de que eles lutam, não desistem, que eles se esforçam. Se a gente está sobrecarregado, cansado e nem pensa na gente, na nossa dor, a gente pega e coloca a nossa dor de lado. Então, esses pais, assim, ó, merecem muito reconhecimento, merecem um carinho de alguém que diga: olha, tu não quer assistir um filme hoje? Deixa que eu fique com o teu filho um pouquinho. Merece ter algum amigo, merece ter algum familiar que o ajude, né? E essas pessoas merecem ser vistas como alguém que... Tem gente também que não gosta que diga: são exemplos, não sei o quê. Tudo bem, não uso as palavras, enfim, mas elas são pessoas assim que podem te dar um conselho, te ajudar. Porque às vezes a gente vai lá e pede conselho para uma pessoa que não tem vivência, não tem nada para te acrescentar e vai te trazer o conselho errado, sabe? Uma família desestruturada, alguém que está enlouquecido. Então, busque alguém que possa te trazer uma boa conversa, trocar uma boa ideia. Ajude os outros, não pense só na sua causa, né? Eu sou assim, sabe? Às vezes tem alguém: Alice, eu tô falando sobre tal coisa, pode ajudar? Eu ajudo, porque assim, não é só sobre mim, é sobre crianças, é sobre vidas, sabe? Eu não vou seguir só sobre triplo X, eu não vou estudar só sobre triplo X. Deem dicas, né? Descobrir uma coisa boa, passa adiante, né? Compartilhem. Compartilhe ideias, compartilhe dicas, né? Não fique só para si. Muitas vezes eu coloco a Nina fazendo terapia, dou uma copiadinha ali das fonos, das TO, talvez elas nem gostem tanto, umas gostam, né? Mas eu foto, um vídeo, porque dá para dar uma ideia. Tem coisa que dá para a gente fazer em casa. Sim. A gente tem que fazer, tem que continuar fazendo. Não adianta só o terapeuta. É tudo uma questão de sequência. Então é muito importante. E eu sei que tem gente que não acredita em Deus, enfim, mas que é muito importante, pelo menos para nós que acreditamos, ter fé, porque a Sim. fé leva adiante. Esses dias teve uma mãe que chegou para mim e disse: olha, Lise, eu não sei como eu vou superar isso, porque o meu filho tem uma doença que é terminal. E aí, como que eu me agarro? Eu digo: te agarra na fé, porque Deus faz milagres. Então eu acredito em milagres. Se tu tem que ter algo em que te agarrar. Então te agarra nisso, né? Se possível, seja uma família que se ajuda, porque eu sei que na hora do turbilhão, às vezes um fica de um jeito, outro do outro. Tentar se unir, tentar ver que essa é a situação que temos, vamos fazer o melhor que pudermos com ela, né? Eu conto sempre a história das meias da Nina no hospital. A Nina tava toda pelada, não tinha roupa, todo mundo chegava: ai, coitada da Nina, toda entubada. A cena era terrível, se eu mostrar as fotos, vocês se apavoram. Aí eu chegava lá, colocava umas meias bem coloridas. Aí as gurias no outro dia: Nina, trocou de meia, nem banho tomou, porque davam 15, 20 dias sem banho na Nina, né? Tem história sobre isso também. Aí tem lá. Aí eu digo:
Mas daí todo mundo chegava e via algo bom naquilo ali, entendeu? Então trazer algo bom no meio da diversidade, não deixar só a tristeza, só, ai, tá ruim. Não, vamos tentar trazer uma energia boa, por mais que não seja fácil. Tem dia que a gente quer ficar na cama também, Oh, tá mal, mas aí busca aquela pessoa que eu disse para te dar o bom conselho, te levantar, porque às vezes tu precisa do outro para te dar a mão e segue adiante. O negócio é não parar, não desistir e ter muita fé, esperança, né? Buscar estudar, não se acomodar assim, ah, não, eu não vou pesquisar, não vou atrás. Vai atrás e ainda compartilha com a gente, que a gente fica bem feliz em descobrir coisa nova. mesmo. Liz, amei nossa live. Foi assim maravilhoso o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, que vai assistir, que vai ouvir também, né? Amaram. Então, assim, ó, gratidão. Eu que Né? agradeço. Muita gratidão pela sua história, por você contar assim, dessa forma tão leve, tão maravilhosa pra gente. E, É uma gente, dá pra... sigam lá. Mas eu decidi contar sorrindo, né? A gente decide. Isso. É, é isso mesmo. A gente decide. Você falou tudo agora. A gente decide. Então sigam, gente. Ai, A Super Nina. Corram lá no Instagram dela para vocês curtirem, saberem mais histórias da Nina, da Liz e dessa família incrível. obrigada. Beijo para todo mundo e um super beijo para você, Liz. Obrigada para todos que entraram e por todo o carinho de vocês e o teu, principalmente, pelo convite, tá? Ó, coraçõezinhos aqui, ó, para nossa amiga. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Até a próxima! Até!